Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Oi, eu sou o Jack. Eu sou um NPC qualquer, de qualquer jogo que você poderia estar jogando nesse exato momento. Você pode ver que eu não sou tão muito bem feito assim, e aliás, eu sou até um pouco mecânico, não tô mexendo a cabeça, mas eu me expresso bem. A questão aqui não é o quanto eu sou bem feito, mas o que eu estou fazendo. Faz o seguinte, fecha o olho agora. Imagina que você está jogando um game de gangues e um game que te colocou no mundo aberto, perigosão, e você está começando agora e se depara com um cara na rua. Pois bem, abre os olhos agora. E aí, mano, sou o Jack. E eu sou do Jack Compra e Vende Tudo. Aqui a gente tem tudo. Sabe aquele relógio que escorrega da mão do Playboy? Ou aquele celular que flutuou da bolsa aí da madame? Ou até mesmo aquelas joias do milionário que foi pra Miami e esqueceu lá o portão aberto? Pois bem, mano, é aqui que você vai vender todas essas paradas. Melhor preço na concorrência da cidade, porque não tem concorrência, a gente derruba ela. Literalmente, se é que você me entende, tá ligado? Então, quando você tiver alguma coisa pra trazer aqui, pode ter certeza que aqui é o lugar que você vai ganhar muito dinheiro. E também tem umas paradas aqui que você pode comprar que vai te ajudar. Oi, de novo, eu sou o Jack. E como um NPC secundário, não faz tanta diferença o tanto que eu sou mecânico, o tanto que eu não sou tão bem feito quanto o resto do jogo. E o impressionante de tudo isso, que não tem nada de diferente do que você já vê nos games de hoje, é que toda a minha função de movimentação da face foi gerada por inteligência artificial generativa. Tudo que o Gotcose fez foi colocar um áudio, e o áudio gerou as minhas expressões faciais. Isso basicamente é revolucionário no mundo de games, assim como as legendas que você estão vendo, que também foram geradas a partir deste áudio por aí generativa. E pode ser traduzido para vários idiomas. É disso que a gente vai falar hoje. Bem-vindos ao DG, esse é o Hard Tech, nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. E olha que para quem gosta aí de uma informação muito densa, esse vídeo tá um prato cheio, de verdade mesmo. Então, se você gosta realmente dos conteúdos aqui do canal, esse vale a pena assistir até o final. Como sempre, é um conteúdo denso e que tem muitas prerrogativas para estar examinando. Então, literalmente, como sempre eu faço aqui em conteúdos densos, não me preocuparei com o tempo, não sei qual é o tempo que vai ter esse vídeo, eu só vou falar e te explicar para você entender o quanto revolucionário de verdade isso é. Isso foi trazido pela NVIDIA, através aí do seu framework novo de tecnologia por inteligência artificial, chamado ACE, ou ACE, ou gelo, ou sei lá o que eles querem dizer com isso. Afinal de contas, a NVIDIA tem uma ferramenta de desenvolvimento, que é também uma ferramenta de treinamento para explorar as tecnologias delas, chamada Omniverse, que lembra um pouco a parada do Ben 10. Então, você sabe que nomenclatura não é o forte de tecnologia, né? Mas é tudo isso e sobre isso que nós vamos falar hoje. Já aproveita e deixa o seu like, porque esse provavelmente seja um vídeo que daqui a alguns anos alguém vai falar: nossa, que revolucionário! E vai estar 2 anos já que o Detonando Geek já fez, porque a galera não teve acesso à informação, porque você não deu engajamento devido ao conteúdo. E sim, isso é extremamente revolucionário e importante, então comenta aí e também deixa o seu like, isso é fundamental. Quando eu disse que esse conteúdo ia ser um pouco mais denso, eu vou começar ele pelo início. Talvez eu até separe ele em capítulos, porque é importante entender o real conceito de inteligência artificial.
Em demasia e gratificantemente, o ChatGPT trouxe aquilo que antes era apenas um imaginativo. Inteligência artificial, um computador que tem neurônios próprios e vai dominar o mundo. A gente está pensando no Exterminador do Futuro, Sarah Connor nos salvem. Não é disso que se trata inteligência artificial e aos poucos as coisas vão sendo introduzidas. Existem significativas diferenças entre os tipos de modelos que são treinados e como os cientistas de dados, programadores, engenheiros de software e a indústria de tecnologia é capaz de obter isso para você. Pois bem, estamos falando aqui que a NVIDIA trouxe um conjunto de ferramentas do tipo de inteligência artificial generativa. O que é uma inteligência artificial generativa? O próprio nome já o diz o que ela pretende: gerar algo. A partir dos modelos e treinamentos de algoritmos ou de dados treinados que são cruzados em clusters muito fora da sua realidade, do que poderia ser de esforço computacional, ela traz para a gente um combinado de informações que resulta e gera uma nova informação, uma nova metodologia ou uma nova forma. Ou seja, generativa é o nome dado à inteligência artificial, aquela que gera algo com o ensinamento que ela teve. A inteligência artificial por si só é qualquer coisa que um computador, através de um treinamento pré-feito de modelagem de dados, a qual ele vai cruzar muitas informações, tome uma decisão. Isso é inteligência artificial. Tomou uma decisão, é inteligência, porque a capacidade de tomar uma decisão vem do raciocínio. Portanto, a agregação, a inteligência. Dessa forma, esses modelos geram. Para que você tenha um adorno e melhor exemplificação sobre isso, a nossa inteligência artificial aqui do canal AIDA, que eu criei, é uma inteligência artificial analítica. Ela detecta, toma decisões sobre formatos e concepções e detalhes de objetos. No entanto, ela não gera um novo objeto. Ela não modifica aquele presente dado de estudo que ela foi submetida. Dessa forma, se ela fosse uma inteligência artificial para gerar algo, ela mudaria conforme a gente analisa. Ou seja, ela mudaria o jogo. Mas ela não muda. Ela traz dados para que nós possamos trazer para vocês. Isso vai no escopo de analítico, não generativo. O ChatGPT, por exemplo, é uma inteligência artificial generativa. Ele trabalha com PLN, que é processamento de linguagem natural, que vai além de te responder aquilo que você precisa ou a informação correta. Ele vai para o escopo onde ele tem que trazer na escrita e demonstrar na linguagem a qual está sendo submetido algo como sentimento, raiva, felicidade, explicação. Nós, na comunicação, nos expressamos de diferentes formas e somos entendidos de diferentes formas. E quando a gente está no chat, é possível entender o sentimento das coisas. O ChatGPT, por exemplo, é uma inteligência, como eu disse, generativa. O conceito total do que a NVIDIA trouxe se baseia em 3 pilares. Animação generativa, ou seja, inteligência artificial para a animação, que é o nosso principal foco e a intro que você viu aqui. Nós temos também a linguagem para a escrita e a escrita para a linguagem, também conhecida como speech to text e text to speech, que é a parte onde a inteligência artificial converte a escrita para a linguagem ou a linguagem para escrita. E também ela possui um outro alicerce chamado o PLN, que é o processamento de linguagem natural, a qual ela tenta, para além das informações e conversação que ela vai trazer no chat, como o ChatGPT, trazer para você sentimentos ao ponto que você entenda que está conversando naturalmente. Lembra? Processamento de linguagem natural. Você está conversando naturalmente com alguém. Não é aquela coisa robotizada. Você pode até identificar que aquilo tem algum tipo de espírito humano por trás dele. Essa é a técnica de modelagem de PLN. E não confunda isso com PNL, que é o estudo da
pseudociência do terraplanista do psicólogo. Isso são outras coisas. Isso é coisa do cultismo. Ok, então, entendendo um pouquinho mais do conceito, e cada vez que uma ferramenta é trazida a você, você consegue observar de melhor forma como essa tecnologia se comporta, você começa a ter um pouquinho de menor medo sobre aquilo. Ou seja, você vê que isso não vai roubar seu emprego, não vai tomar sua vida e não vai aparecer a Skynet indo te matar. Ou seja, fica tranquilo, seu micro-ondas continua sendo um objeto para você esquentar. Ele não vai tentar te assassinar, pelo menos nos próximos 50 anos, acredito. A coisa agora, a gente vai focar bastante no que a NVIDIA trouxe e por que isso é revolucionário para o mundo dos games. As animações faciais geralmente são trazidas de duas formas distintas no mundo de games hoje. Número 1, e principalmente liderada e colocada para os personagens principais, os protagonistas, ou até mesmo o personagem que o player vai jogar, que é o famoso e já arcaico mocap. O mocap é a arte de transformar imagens em movimentos através da atuação de atores. Você já viu isso em todo tipo de jogo e todos os jogos recentes têm, e isso tem evoluído. Nós já trouxemos inclusive tecnologias de mocap 4D, onde ele não instrumentaliza nenhum tipo de sensor, basicamente. Ele baseia-se apenas em luz. Isso é muito louco e utiliza-se também inteligência artificial, mas não é disso que estamos falando aqui. Um outro ponto que dá para fazer animações e que geralmente é levado aos NPCs secundários, ou seja, aquele NPC sem muita participação no jogo, ele é só uma side quest, ele é uma missão secundária, ele tá passando ali, você conversa com ele só para trocar uma ideia, faz parte da atmosfera, você pode ganhar um XPzinho, ganhar uns itens, ganhar um espólio de guerra com ele, mas ele não realmente faz-se necessidade de você estar com ele ou fazer a missão dele, porque a missão principal, ou seja, as quests, são geralmente ao que os gamers têm interesse, a não ser aquelas pessoas fanáticas para o mundo aberto que faz tudo, que nem eu, enfim. Mas, de fato e ao fato, eles são extremamente menos interessantes, menos emblemáticos e principalmente também eles não são tão cativantes quanto os personagens principais. Um tipo que pode se modelar para animar esse tipo de NPC é através da animação manual, exatamente. Fazer animação manual. Um animador ou até mesmo modelador 3D pode ir lá e animar. Aliás, isso pode ser feito até mesmo nos dias de hoje, graças ao E5, com o seu Control Ring renovado, maravilhoso, que você pode animar coisas extremamente mais realistas, mas tudo isso é manual. Ou seja, leva tempo, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro e leva que o funcionário, a pessoa que faz, tenha conhecimento. E conhecimento é tempo, e tempo é dinheiro, porque teve que pagar muito para chegar naquele nível. Isso conclui-se que o desenvolvimento de games é extremamente espaçado por várias questões tecnológicas, vários processos que ele tem que se absorver durante o seu desenvolvimento, e um deles é esse tipo de animação. Imagine, por exemplo, um GTA 6, onde nós temos que conversar com muitas pessoas, e nós temos várias quests, side quests, ou até mesmo NPCs que dinamicamente vão responder a alguma coisa que nós fazemos, um sistema de aleatoriedade, e em determinado momento essa coisa começa a ficar mecânica, repetitiva, ou talvez um FIFA, por exemplo, ou um eFootball, onde você tem lá os jogadores falando coisas aleatórias. Tudo isso são NPCs que fazem parte da atmosfera, faz você prestar um pouco atenção no jogo, mas eles são secundários. E cara, isso é um trabalhão, que a quantidade de NPCs que o jogo pode oferecer para você dialogar, mais trabalho alguém vai ter que fazer, ou mais mocap vai ter que ser integrado dentro do jogo. Tempo, dinheiro, entrega, que pode não necessariamente recompensar o tempo e dinheiro gasto. Esse é um desafio do desenvolvimento atual e claramente todo mundo sabe disso. As ferramentas que a NVIDIA trouxe, ainda em processo beta, mesmo porque a gente já teve a oportunidade de testar o Autoface, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, um pouquinho mais, e outras coisas vão ser implementadas em SDKs que poderão ser integrados diretamente nas engines gráficas. Dessa forma, a gente está falando de um ponto
de produtividade imenso. Claro, você viu a intro e você viu que aquilo não está nada perto do perfeito. Primeiro que é um beta. Segundo que eu fiz questão de não modificar manualmente. Tudo aquilo, literalmente, que você viu na intro e está vendo agora de novo, foi gerado automaticamente em real time, através das frequências do áudio da minha voz, que foram inseridas dentro do componente, mapeadas no modelo 3D entre os seus olhos, a sua boca, a sua mandíbula e alguns elementos da sua face. Ele automaticamente colocou e disponibilizou aquele sentimento que a inteligência artificial acreditou ser o correto. Como vocês viram, realmente nem sempre é o correto e algumas vezes ela esculhamba. Mas existe também o processo manual, onde eu posso, além de gerar automaticamente, fazer com que aquilo que não ficou tão bom, ou a qual eu não fiz, possa ser gerado e arrumado, corrigido, aprimorado manualmente. Dessa forma, a gente pega um exercício extremamente programático de um indivíduo que precisou estudar anos e anos e mesmo assim não necessariamente ele vai ter o sucesso absoluto, porque vai depender do tempo que ele tem, do dinheiro que ele ganha e de como ele vai fazer. A gente reduz isso em minutos. Até mesmo se você for parar para pensar no audio face, ou seja, a geração de movimentação facial através de um único exclusivo áudio, de frequências de graves, agudos, de fast food transform e outras técnicas extremamente complexas que existem para esse treinamento, nós podemos entender que nós podíamos fazer, qualquer um poderia fazer isso. Qualquer ser humano poderia fazer isso. E aquela ideia de que a inteligência artificial pode tirar o seu emprego, na verdade se comuta a uma ideia de que gere novos empregos. Porque o modelador vai continuar precisando. Esse modelo que está aí foi criado por um modelador. E não fui eu, porque eu não sei modelar. Então, tá aí o modelo 3D. Mas não necessariamente ele precisa perder tempo animando psoroca nenhuma. A gente poderia ter um analista de animação, um operador de animações, que vai colocar as reações muito mais espontâneas e fazer isso em muito menor tempo do que a parte manual. E de forma muito mais coesa, porque ele tem ali uma atmosfera muito mais user-friendly, ou seja, amigável para ele trabalhar, e ele precisa se focar apenas no que ele precisa fazer, que é deixar cada vez mais realista essa animação facial. Um outro ponto do Audio Face que a NVIDIA trouxe sobre o seu componente de inteligência artificial generativa é a capacidade dos jogos se modificarem a cada update e não se modificarem único exclusivamente com DLCs, passos de temporadas ou simplesmente a coisa de uma correção de patch, aquilo que a gente está acostumado. Imagine hipoteticamente que a cada update fossem incorporados único e exclusivamente novos áudios. Mudaria totalmente. Pense nisso em eventos sazonais, por exemplo, como Natal, como Páscoa. Todos os NPCs à sua volta poderiam responder a esse evento sazonal, trazendo uma ambientação ambiental atual do mundo real para dentro do mundo virtual, deixando mais dinâmico. E qual o trabalho que o desenvolvedor teria perante tudo isso? Gravar áudio. Nem seria um trabalho do desenvolvedor de games em si, seria um trabalho da equipe de sonoplastia e dublagens que deveriam ter. Aumentando o quê? O número de empregos, porque o dublador seria necessário muito mais vezes durante a vida útil de um jogo do que apenas exclusivamente no seu lançamento. Além disso, também a NVIDIA traz, e não traz isso ainda em produção, mas anúncios sobre a parte do text-to-speech e do speech-to-text, que é linguagem para texto, texto para linguagem. Isso não é novidade nenhuma. Talvez você ficou sabendo disso na apresentação da NVIDIA, porque você só foca em games, mas esqueceu do resto do planeta. Azure, Amazon também já tem esses protocolos e também essas modelagens de treinamento. Inclusive, a própria IBM também o traz dessa forma. E basicamente você já usa todo dia isso em URAs de atendimento eletrônico ou talvez aí conversando com a Magalu no seu Twitter. E aí a gente passa para a naturalização, né? A linguagem natural, que seria uma coisa muito legal, que é basicamente
nem precisar ao menos de um dublador para fazer aquilo e digitar algo e responder de forma fluida, de forma clara, dentro do idioma do usuário. E claramente um protagonista não seria interessante isso, porque de qualquer forma ficaria mecânico. Nós não estamos no nível extremamente perfeito e nunca chegaremos a isso, porque existe um impacto muito grande onde as pessoas ainda não chegaram ao prisma de que inteligência artificial nos dias de hoje se baseia em física básica é binária, mesmo que traga probabilidade, é baseada em exatidão. Esse é um assunto que gera um outro assunto que talvez um dia, quem sabe, a gente discuta. Mas, de qualquer forma, nunca vai ser perfeito. Mas suficientemente aceitável para personagens não tão importantes. Então, uma linguagem que se baseia na naturalidade, uma PLN, o processamento de linguagem natural, dentro de um modelo treinado dentro de um jogo, poderia simplesmente transformar textos em falas automaticamente para inúmeros idiomas, assim como as legendas. Lembrando, isso não é uma novidade da NVIDIA, para que ela não incorpore isso ao seu know-how marqueteiro, como o Ray Tracing foi, que não é dela. Isso é uma evolução tecnológica que já é muito disseminada e utilizada. No entanto, ela trouxe esse movimento para dentro de games e isso é extremamente produtivo. O ponto é que os jogos ficam mais dinâmicos, mais rápidos de se fazer. A inteligência artificial, para além de upscaling de imagens, de texturas e usabilidades dentro de convenções baseadas em frames, como são utilizadas como DLSS hoje no mercado, vão para um formato mais prático. A animação respectiva mais pronta, a atualização em real time dessa animação, updates que podem mudar completamente a ambientação de fala de um jogo, facilidade de desenvolvimento, interação com o player e quem sabe em um futuro até mesmo uma ajuda online, como a PlayStation está fazendo no PlayStation 5, através de imagens lá para te dar uma força no que você deve fazer naquela fase. Um assistente conversando com você, um assistente baseado dentro de um personagem, como por exemplo, eu criei aí um avatar e essa é uma empresa que é incubada pela NVIDIA e parte dessa tecnologia veio dela, esse é um produto dela, é um avatar chatbot que conversa com você. O link tá na descrição, conversa aí com o Gotikaze Chatbot. Hi there, my name is Gotikaze and I'm an influencer and YouTuber. How can I help you? Lembrando, como é um produto de uma startup incubada que está sendo utilizada a tecnologia, como a Microsoft já fez com o ChatGPT no OpenAI, não tem tradução para português, então você tem que trocar ideia em inglês, mas mesmo assim funciona. E de uma hora para outra, a Magalu virou passado, ela não existe mais, porque você pode criar em 10 minutos um avatar chatbot, acoplar o seu site e responder a dúvida dos seus clientes. É disso que se trata a inteligência artificial, é dessa forma que está sendo lidada com a inteligência artificial e a forma com que a NVIDIA trouxe a inteligência artificial, principalmente para animações baseadas em áudio, é extremamente eficiente, evolutivo e revolucionário do ponto de vista de que melhora, aprimora, diminui o trabalho e, ao contrário do que muita gente acredita, coloca mais gente no mercado de trabalho. Porque, na boa, mexer nessa ferramenta da NVIDIA, você não precisa nem ter segundo grau. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu sou o Gotikaze e até a próxima.